Olá, tudo bem? Vamos hoje conversar sobre estratégias para aumentar a eficiência produtiva de novilhas. Eu sou a professora da Unicatólica, professora Angélica Pedrico. Bom, antes de iniciarmos a nossa discussão sobre as estratégias, o que seria essa fase de recria? A fase de recria em sistemas de produção de leite, ela vai desde a interrupção de leite para a bezerra até, a primeira cobrição ou a primeira inseminação. Então, ela é uma fase que muitas pessoas veem como extensa, grande. E tem um problema em relação à questão econômica, visto que é uma fase que não gera receita, né? Então, muitos problemas que nós temos na recria é porque ela não gera receita, né? O produtor, às vezes, não vê o retorno daquilo ali naquela fase, e aí nós temos uma fase extremamente extensa, e aí alguns objetivos da nossa recria, eles não são atingidos. Bom, o que a gente deseja, né? O que se deseja num sistema de produção de leite? Nós desejamos que a quantidade de leite, que o potencial produtivo de leite, ele seja sempre otimizado, né? A gente espera uma relação custo-benefício favorável. Para isso, a gente tem algumas habilidades que a gente precisa desenvolver na nossa fazenda. E aí, nós temos a primeira habilidade vem em relação ao manejo. A gente diz o manejo, né? Como que esse produtor ele vai manejar e cuidar dessa vaca. Quando eu falo cuidar da vaca, eu estou falando cuidar do sistema produtivo como um todo, né? Se eu quero uma vaca que desenvolva e tenha uma otimização do seu potencial genético, né? Na sua produção de leite, eu preciso aí pensar nas todas as fases que antecederam, fase de cria, né, fase de recria, porque todo esse potencial a gente já sabe que vem até lá no pré-parto da bezerra. A habilidade, né, dos nutrientes, de prover nutrientes para o úbere daquele animal, e a habilidade também da glândula mamária produzir leite. Então, o potencial de produção de leite, ele está relacionado a alguma dessas habilidades, como destaca Silva. No entanto, é interessante a gente observar e falar que a habilidade da glândula mamária em produzir leite, ela é determinada principalmente pela quantidade de células secretoras de leite. E que essas células secretoras de leite, elas são formadas na cria, né? Então, nós precisamos de estratégias, quando a gente fala de estratégias reprodutivas na fase da recria, eu não estou falando que são estratégias que você vai implementar apenas na recria. Não, você vai ter que implementá-las, algumas delas, até antes dessa fase, para você ter sucesso nessa fase e sucesso no sistema de produção como um todo. E aí, como que eu faço, então, já que o período é longo, já que o período é extenso, como que eu faço para reduzir esse período? Então, para a gente reduzir o período da recria, né, que não gera receita, né, que nós temos esses problemas, a ideia, né, o principal foco é antecipar a idade ao primeiro parto, né? Quando eu antecipo a idade ao primeiro parto, eu consigo ampliar o número de vacas em lactação, e aí eu consigo, se eu tenho mais vacas em lactação, eu aumento a produção de leite da minha propriedade. Qual que é a dificuldade, né, para eu reduzir, então, essa idade ao primeiro parto? A dificuldade é que você precisa fazer uma boa cria, né, um bom pré-parto dessas vacas, uma boa cria, uma boa recria, e isso implica em aumento de gastos, né, pela fazenda. No entanto, o custo-benefício, ele é algo que precisa ser levado em consideração. Qual que é o problema? O problema que a gente observa hoje, né, é que em muitos sistemas de produção, visto que a recria é um período longo, né, e que ela não gera receita, nós temos um manejo de forma extensiva, né, ou um manejo inadequado, há uma inadequação do manejo dessas novilhas. Então, nós temos para bezerras, né, uma fase de aleitamento muito extensa, né, esses animais, uma baixa colostragem, um baixo cuidado com esse animal, um manejo inadequado para esse animal.
E, consequentemente, né, nós temos, então, baixo ganho de peso. Então, se a novilha ela tem baixo ganho de peso, ela então atrasa o início da puberdade. Com o atraso ao início da puberdade, eu tenho também atraso na primeira cobrição e eu tenho uma idade, né, ao primeiro parto tardia. Então, eu estou aumentando esse período onde esse animal não está me gerando receita. Então, é isso que a gente precisa pensar. Quando eu consigo antecipar, quando eu consigo colocar algumas tecnologias, quando eu consigo fazer adequações ao manejo, eu reduzo a idade ao primeiro parto, e isso só vem, né, como consequência de um bom manejo sanitário, nutricional, de atendimento a esses cuidados desses animais. No entanto, a gente precisa entender que a duração da recria ela está vinculada ao potencial genético do animal, então o grau de sangue dos animais. Nós temos animais que são mais tardios, né? Então nós temos animais, o gado europeu, né? Ele vai ter são mais precoces em relação ao início, né? A apresentação do início da puberdade. Então, se nosso gado ele é mestiço, né? Entre holandês e zebu, nós vamos ter animais mais tardios, tá? É preciso também conhecer as metas do produtor, o planejamento que ele está fazendo. Então, é muito importante o controle zootécnico, é muito importante conhecer os dados. Aquilo que é mensurável pode ser aprimorado. No entanto, aquilo que não é mensurável, ele vai pelo bom senso, né? Ele vai pelo senso do produtor, daquilo que ele acha. E, às vezes, o investimento, né, como não tem um norteador que vem aí pelas planilhas, pelo cálculo dos índices zootécnicos da propriedade, acaba sendo falho, né? Acaba investindo naquilo que não era prioridade, tá bom? É importante também conhecer o nível tecnológico da propriedade. Então, nós vamos ter investimentos diferentes para conhecer aonde, né, qual nível tecnológico aquela propriedade já tem. E estudar a relação custo-benefício, porque nós sabemos que o objetivo final é lucro, é que a atividade leiteira ela seja, então, lucrativa, e que tudo aquilo que for implementado, ele tenha um retorno, inclusive financeiro. Quando se pensa na redução da idade ao primeiro parto, nós estamos aí antecipando, né, que esse animal comece a gerar receita. Então, nós temos uma possibilidade maior para que essa atividade seja rentável. Para que nós possamos reduzir essa idade ao primeiro parto, para que nós possamos atingir, né, os objetivos que a gente colocou da recria, é importante disponibilizar para o animal alimento em quantidade e qualidade. Então, nós temos que conhecer as exigências nutricionais, entender a fase, né, a questão fisiológica desse animal, para que nós possamos otimizá-lo e potencializá-lo. Por isso eu coloco agora para vocês essa tabela, onde nós temos aí esse período de serviço, né, e nós temos aí o peso, né, em relação às raças. Então, é importante a gente fazer esse monitoramento, tá? Nós vamos ver que o monitoramento do peso, ele é uma das nossas estratégias. Aqui, novamente, essa tabela, ela está disponível nesse site da IPAGRE, e aí nós conseguimos observar como que a gente, qual é o peso, qual é o desenvolvimento ponderal, né, e pesos, quilo, né, quantos quilos eu espero em relação ao desenvolvimento dessas raças, sendo elas raças grandes, pequenas, e aqui o nosso enfoque muito grande nas vacas mestiças holandês zebu, tá? Então, os nossos bezerros, eles nascem, né, com aproximadamente 30 quilos, bezerros aí desses cruzamentos holandês zebu. Aos 2 meses, né, a gente espera aí que eles estejam com 55 quilos, tá? 6 meses, 120, para que chegue, né, aos 24 meses com 330 quilos, que aí seria a fase da cobrição, tá? Então, nós teríamos aí
um período de recria, né? Esse período aí, ele vai chegar até 24 meses, e aí nós vamos ter esse animal tendo a idade ao primeiro parto, aos 33. Se eu tenho um atraso no ganho de peso desse animal, eu não consigo cobrir aos 24 meses de idade. Se não há cobertura, né, aos 24 meses de idade, eu vou tendo um atraso, tá? Então, se eu tenho esse atraso, esse animal leva mais tempo, né, para produzir leite, ele está na fazenda, ele tem um custo de estar na fazenda e não está gerando nenhuma receita. Por isso, o controle zootécnico é muito importante, porque você consegue avaliar como está acontecendo esse desenvolvimento e quanto que esse animal está custando para a nossa propriedade. Eu gosto muito também dessa observação que o professor Marcos Inácio Marcondes destaca em relação ao desenvolvimento ponderal. No entanto, aqui nós já estamos trabalhando com esses animais que são mais precoces, né, raças grandes, um caso típico aí do gado holandês. Então, para que nós consigamos, né, aqui nós temos o nascimento com aproximadamente 40 quilos, né, aos 2 meses 68, para que isso seja conquistado, um ganho aí, né, médio diário de 470 gramas. E aí, aos 6 meses, para ter uma idade de cobrição aos 15, né, com 340 quilos, tá? E aí, visto que é um gado precoce, né, permite isso, a questão genética permite essa precocidade desses animais. Então, nós temos o primeiro parto aos 24 meses e um animal aí com aproximadamente 550 quilos, né? Nós temos, então, o animal ele é coberto com aproximadamente 60, né? Depende da raça, mas 60, 65% do peso vivo desse animal, por isso essa diferença em relação às raças, e precisa desse conhecimento a respeito da genética desse animal, que pode o tornar, né, mais precoce ou mais tardio. Então, já para a estratégia de crescimento ponderal, essa é uma das observações destacadas, né, dos trabalhos do professor Gonçalves Neto. Então, nós temos para o gado mestiço, eu preciso, então, fazer um acompanhamento para que o nosso animal chegue, né, quando estiver com 24 meses, chegue aí a 330 quilos, né, a idade da cobrição, e aqui ele ser coberto, e aqui tem a idade ao primeiro parto, aos 33 meses. Então, é preciso uma fazenda elaborar estratégias para que esses objetivos, eles sejam conquistados, tá? Quando não há uma estratégia na fazenda, esses dados, né, os objetivos da recria, dessa antecipação da idade ao primeiro parto, ele se perde. Então, uma fazenda é interessante que ela coloque metas. E aí, se ela conhece quais são os índices, né, se você chega numa propriedade e pergunta qual que é a idade ao primeiro parto aqui das suas novilhas, e a pessoa já consegue te dizer, quer dizer que ela tem os índices anotados, as datas de nascimento, a data ao primeiro parto, a data do desmame, né? Então, você consegue fazer uma observação. Quando não se tem os dados zootécnicos, fica bastante complicado, porque é difícil, a gente não sabe de onde a gente está partindo, né? Então, esses são os objetivos que a gente quer na recria, mas é importante a gente saber qual que é a situação que a fazenda se encontra, porque a gente consegue daí detectar quais são as falhas que estão acontecendo. Então, a primeira estratégia, né, nós vamos falar aí da primeira estratégia, é que a gente precisa ter um manejo nutricional adequado para a vaca gestante, tanto nutricional quanto sanitário. Então, a observação e o bom desempenho de uma novilha, ela não começa após o nascimento, ela começa ainda na gestação. Por quê? Porque eu quero o nascimento de bezerros saudáveis, eu não quero o nascimento de bezerros fracos, tá? Abaixo do peso. E aí, o peso ao nascer dessas bezerras desejável que a gente tem para a raça, ele precisa ser atingido. E eu só vou conseguir isso com um bom manejo nutricional dessa vaca gestante. Então, a nutrição, ela é essencial
para o sucesso desse manejo da vaca no período pré-parto. E ela pode sim ser um fator limitante na saúde da prole. Então, quando não se é observado, né, o manejo nutricional e sanitário da vaca pré-parto, eu posso ter aí um desenvolvimento reduzido da prole e uma prole aí com peso ao nascer abaixo do desejável, o que não é uma vantagem, tá? A segunda estratégia é o manejo adequado do nascimento ao desmame. É extremamente importante uma boa colostragem. Nós sabemos que o bezerro ele nasce sem a imunidade, né? O tipo de placenta impede que a imunidade passe da mãe para o feto. Então, a colostragem, ela é importante ser realizada da melhor forma. Ou, quando eu falo da melhor forma, é um colosso de qualidade em um tempo onde é permitido a maior absorção. Então, a gente precisa favorecer que esse animal consiga ingerir, né, uma quantidade aí de 3 a 4 litros de colosso nas primeiras 12 horas de vida, tá? Posterior às 12 horas, a gente já sabe que na questão fisiológica do animal, essas imunoglobulinas não são absorvidas. Então, nós temos um decréscimo da absorção dessas imunoglobulinas pelo bezerro. Se eu tenho um decréscimo da absorção dessas imunoglobulinas, logo eu vejo que a colostragem ela foi ineficiente e a imunidade passiva, né, não foi passada da forma adequada. Então é importante montar estratégias para que esse animal consiga fazer aí ter uma boa colostragem. A professora Carla Bittar, né, em uma entrevista à revista Leite Integral, ela destaca algo importante em relação a isso, né, que o recém-nascido, ele precisa receber, então, aí de 3 a 4 litros de colosso, né, e aí a vantagem, ela explica, né, que o animal nasce sem nenhum anticorpo, e esse volume aí é suficiente para garantir, então, uma imunidade passiva, até que o próprio sistema de anticorpos do bezerro se desenvolva, o que vai acontecer aí por volta da 3ª ou 4ª semana. Então, uma colostragem inadequada, ela deixa o nosso animal susceptível a doenças e retarda aí o seu desenvolvimento. E quando eu tenho um retardo no desenvolvimento, um retardo de ganho de peso dessa bezerra, eu vou estar atrasando todo o desenvolvimento dela, né, em todo o seu período, né, todo o seu ciclo. Então, eu preciso fazer aí uma boa colostragem. Então, nós observamos aí a imunidade passiva, quando a colostragem ela é eficiente, eu vou ter aí uma colostragem, uma imunidade passiva logo após o nascimento, né, alta. Já enquanto, né, esse animal, ele é dependente dessa imunidade passiva que é conquistada através de uma boa colostragem. Quando a colostragem é ineficiente, essa imunidade passiva ela é baixa e eu deixo aí o meu animal muito tempo susceptível aí a doenças e eu tenho um atraso, né, muito grande no seu desenvolvimento. A colostragem é importante que observar, né, o tempo para o fornecimento e a principal função do colosso é justamente essa função imunológica, embora ele apresente função também nutricional e somatogênica, tá? A qualidade do colostro, ela é importante de ser aferida, né? Então, nós conseguimos verificar a qualidade do colostro por um densímetro, onde a presença de 50 a 160 miligramas de imunoglobulinas por ml de colosso vai nos identificar uma alta qualidade desse colosso, né? De 20 a 50 miligramas, uma média qualidade, e abaixo de 20 miligramas, uma baixa qualidade. Né? Em algumas fazendas, nós observamos algumas estratégias de fazer um banco de colosso, o que é bem favorável. E aí, o que armazenar? Qual colosso armazenar? E aí é importante você verificar a qualidade desse colosso, que pode ser utilizado pelo colostrômetro, né? Então, você pode aferir pelo refratômetro e você consegue fazer essa avaliação
desse colosso, e aí armazenar e certificar que a imunidade do bezerro está sendo garantida. Em relação às bezerras leiteiras, é importante também observar o manejo nutricional. A gente sabe que numa propriedade leiteira, 75% da renda ela é oriunda do leite. Então, quanto maior for o período, né, de aleitamento, maior vai ser o gasto. Né? Nós temos uma recomendação padrão, onde 10% do peso vivo do bezerro é fornecido, 10% do leite, do peso vivo é fornecido em leite. No entanto, né, nós precisamos fazer uma suplementação alimentar para otimizar o desenvolvimento ruminal, tá? Quando nós conseguimos desenvolver e favorecer o desenvolvimento ruminal, através principalmente do fornecimento de concentrado, nós conseguimos êxito no desenvolvimento das papilas, nós conseguimos preparar esses animais a depender precocemente do leite. Ou seja, eu posso realizar nesse animal um desenvolvimento, né, uma desmama precoce, tendo como isso sendo consequência de um bom desenvolvimento ruminal. Então, a gente indica que a partir da segunda semana, esse animal já consiga, né, já comece a receber, né, uma ração iniciadora. Embora, né, o suprimento, né, das exigências nesse começo vai ser atendido pelo leite, esse contato, né, com a ração iniciadora vai favorecer que esse animal comece a ingerir, né, concentrado, principalmente, e comece aí a favorecer, e isso vai tendo uma consequência positiva no desenvolvimento ruminal desse animal. Só para observar, nós temos algumas fotos da Penn State, onde a gente observa esse desenvolvimento com algumas imagens, tá? Essas imagens são disponíveis no site da Penn State, onde você consegue observar o favorecimento que a inclusão de grãos na dieta de bezerros trouxe para o desenvolvimento aí do trato gastrointestinal desses animais. Então, aqui nós temos a parte da goteira esofágica, tá? Aqui nós temos, né, novamente mostrando quando o animal estava apenas com leite, e nessa imagem com leite e grão, onde fica bem claro, bem evidente a superioridade no desenvolvimento dos animais onde os grãos foram iniciados, colocados na dieta. Então, quando você consegue fazer um bom manejo nutricional, uma boa colostragem, um bom manejo sanitário desses bezerros na fase de cria, você consegue que ele tenha esse desenvolvimento, que ele chegue aí aos 2 meses com 55 quilos, como a gente colocou lá no início daquele gráfico. Então, nós vamos ter esse olhar sobre o desenvolvimento do animal, e isso ele é conquistado através de um bom manejo nutricional também. A segunda estratégia é que agora eu quero que esse animal atinja a puberdade, né? É usual a gente falar sobre a puberdade fisiológica e a puberdade zootécnica. A puberdade fisiológica, ela ocorre quando as novilhas são capazes de expressar um comportamento de estro, ou seja, uma ovulação, um ósteo fértil. Tá? Já a puberdade zootécnica nos refere a uma idade em que a fêmea, pós-púbere, ela realmente tem um desenvolvimento corporal que seja capaz, né, que a torne eficiente para ter uma gestação. Tá? Então, por que é importante a gente conhecer o desenvolvimento do animal? Porque é pelo ganho de peso, é pelo desenvolvimento ponderal que eu vou observar se esse meu animal pós-púbere, ele já apresenta essa capacidade de suportar, né, uma gestação. Então, para isso, as estratégias é de acompanhamento em relação ao peso, tá, desse animal, que pode ser realizado tanto em balança, como também com a fita barimétrica, quando você consegue fazer aí utiliza a fita barimétrica para aferir aí o perímetro torácico. Porque o perímetro torácico do animal, ele tem uma correlação ao peso
né, em quilos vivos. Então, a gente observa que para uma raça pequena, tá, de pequeno porte, um perímetro torácico, né, de 70 representa que esse animal esteja aí com aproximadamente 27 quilos. A facilidade que a fita barimétrica traz é justamente essa correlação que ela tem com o peso. No entanto, a gente precisa saber se esse animal ele está apenas com aquele peso ou se ele está em desenvolvimento. Então, eu preciso de alguma medida que me remeta, né, ao crescimento do animal, ao crescimento do esqueleto da novilha, né? E aí nós temos medidas de desenvolvimento ponderal, como a altura da cernelha, a altura da garupa ou a largura da garupa. Então, na imagem nós temos uma régua graduada, simples de serem confeccionadas na própria fazenda, tá? Ou até mesmo elas podem ser adquiridas por essa régua da questão comercial a gente conhece como hipômetro, né? Fácil de ser aferida, e aí o animal, numa postura, né, de alinhamento, né, dos membros posteriores e anteriores, você consegue favorecer aí e fazer essa avaliação da altura da cernelha, que ela tem uma relação ao ganho de peso, e o ganho de altura da cernelha vai indicar se o animal estava apenas engordando ou se ele realmente está em desenvolvimento e se ele está crescendo. Outra medida que nós podemos observar em relação aos animais é realizar o score de condição corporal. O score de condição corporal, ele é realizado, ele é uma ferramenta simples de ser utilizada, visual, e você pode apalpar para você conhecer, né, e ajustar o manejo nutricional desses animais. Então, nós conseguimos aí acompanhar o score para observar se o score apresentado pelas novilhas do nosso rebanho, eles estão dentro do desenvolvimento que a gente observa como ideal. E aí nós temos aí o score corporal bezerras, né, de 2 meses, 6 meses, né, 12 meses com 340 quilos, um score próximo aí a 2,8, 14 meses no momento aí de inseminação, um score aproximadamente com 3 de score, 18 meses 3,25 e 24 meses um animal aí com bezerro, um score de 3,5. Então, a partir do momento que eu acompanho o desenvolvimento desse animal, né, através da observação, né, através do score de condição corporal, eu consigo observar também e monitorar e fazer ajustes, inclusive no manejo nutricional, para que esse animal apresente um desenvolvimento adequado. Quando a gente não faz, né, quando a gente não faz pesagem, quando a gente não avalia a questão do crescimento, os nossos dados eles ficam poucos, né, em relação como que a gente deve agir, o que deve, em qual fase a gente deve ter prioridade, ter esse olhar na fazenda leiteira para otimizar esse desenvolvimento. Então, essas ferramentas, elas nos ajudam a observar o momento que esse animal vai estar pronto, e aí e nos indica falhas que podem estar havendo no nosso manejo para posterior ajuste, tá? Tendo em vista a importância do score de condição corporal, e sabemos que é uma ferramenta, né, visual, então depende de uma técnica, de um olhar clínico, né, vamos dizer assim, em relação a determinados pontos, né, então teria como a gente fazer só uma palestra sobre escola de condição corporal e como que essa ferramenta deve ser avaliada. A Embrapa desenvolveu, né, uma régua, né, que é conhecida como VET Score, que ela é utilizada para avaliação da condição corporal. Ela tem baixo custo e ela pode facilitar, né, a aplicação para que você consiga aí verificar o crescimento ponderal do seu rebanho e aí fazer
adequações do manejo, né, se necessário. Não tem bom desenvolvimento ponderal e bom crescimento se não tiver uma boa alimentação. Então, a estratégia, a quarta, né, e a última que nós vamos falar, tem muito mais estratégias, mas devido ao tempo, eu vou me deter até a nutrição, porque aquele desenvolvimento que eu quero adequado, aquela curva lá que a gente começou nos primeiros slides falando, né, colocando aqueles ganhos de peso, ele nos reflete aí a nutrição. Se eu quero ter um ganho de peso, eu preciso que esse animal tenha condições nutricionais de atingir qualidade, quantidade de alimentos para atendimento das suas exigências e que permita esses ganhos, tá? Então, aqui a gente novamente põe uma tabela com mais raças, tá? Em relação ao peso vivo, que deve ser apresentado na puberdade, que é isso que nós vamos fazer o acompanhamento, e aí o peso vivo na cobrição, e aí novamente apresentando os 330 quilos. Esse material, né, essas tabelas, estão disponíveis no material aí da Embrapa. O que acontece, né, em relação à nutrição, se a minha novilha for subalimentada, elas vão apresentar baixo score de condição corporal, né, esses animais, eles serão mais susceptíveis a doenças, eu vou ter atraso, né, à puberdade, à cobrição, então vou ter prejuízos reprodutivos desses animais. Se eu tenho atraso à puberdade, eu deixo esse animal mais tardio em relação à idade ao primeiro parto, e isso, né, eu vou estar estendendo a uma fase que não gera receita, então eu vou estar comprometendo a lucratividade da fazenda. Então, a subalimentação, ela deve ser evitada, né? Então, mesmo em sistemas a pasto, é possível, né, nas águas que você consiga manejar, uma pastagem bem manejada, ela consegue atender às exigências de uma das novilhas, né? E na época seca, você colocar ali uma suplementação. O que não pode haver, né, é uma subalimentação que pode comprometer o desenvolvimento e aí afetar, né, e comprometer a lucratividade da fazenda. No entanto, a superalimentação, né, ela também traz prejuízos, porque a engorda excessiva das novilhas, elas não é favorecida. Eu também tenho prejuízos reprodutivos, né? Se eu tenho aumento, né, de energia, se eu dou uma superalimentação na fase onde o desenvolvimento da glândula mamária é alométrico, né, eu vou ter esse excesso, ele pode ser transformado em gordura na glândula mamária e eu ter um prejuízo aí, né, até mesmo da produção de leite desses animais. Eu vou ter redução aí de deposição de tecidos secretores do tecido, né, da glândula mamária, então eu vou reduzir a capacidade, o potencial de produção de leite, né, desse animal, e isso também, se você está dando excesso de alimento e prejuízo, um prejuízo fisiológico e reprodutivo, você também vai ter aumentos no custo de produção, e isso pode ser inviabilizado, né, economicamente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer e ter um manejo extremamente adequado e favorável para que esse animal possa expressar todo o seu potencial genético. E aí, né, a gente consegue estipular alguns ganhos para aquelas metas daquele gráfico que nós destacamos lá no início. Então, o nascimento, a gente colocou um animal aí nascendo com 30 quilos, né, um bezerro aí holandês zebu, e aí, né, a gente colocando aí leite, né, 4 litros de leite, né, que representaria 10% do peso vivo, um pouco a mais de 10% do peso vivo do bezerro em leite, uma dieta líquida, né, mais a inclusão do concentrado, um bom manejo nutricional, uma boa colostragem, você acompanhar esse animal para que ele chegue aí aos 2 meses com 55 quilos. Para que nós possamos ter isso, nós teríamos que ter ganhos médios diários aí desse animal de 416 gramas, tá? Então, a gente observa que eu preciso fazer alguns ajustes,
tá? Dos 55, né, quilos dos 2 meses aos 6 meses, então a minha meta é chegar com esse animal aos 6 meses com 120 quilos. Então, para isso, eu tenho que manejá-lo, né, de forma a ter aí um ganho de 540 gramas. E aí eu já posso, né, se eu fiz um bom trabalho, né, em relação à inclusão de concentrados, já a partir da segunda semana de vida, esse animal, ele vai chegar aos 2 meses, ele vai poder ser desaleitado, né, nós sabemos que o desaleitamento é a melhor forma de desaleitar em relação ao desenvolvimento ruminal, que seria o consumo de matéria seca, né, pelo concentrado, e aí nós teríamos dos 2 aos 6 meses esse animal sendo colocado aí já com volumoso, né, com concentrado, para favorecer um ganho de peso, né, de 540 gramas dia, para que ele chegue aos 6 meses com 120 quilos. Para a cobrição, né, eu teria esse animal, então, chegando aos 24 meses, e aí com 330 quilos. Para que eu conquiste isso, eu preciso aí de ganhos por volta de 400 gramas, tá? É aquilo que a gente fala, né? Pastagens bem manejadas, né, em épocas de água, na nossa região, ele já permite esses ganhos. Então, o bom manejo das pastagens, né, a adubação correta, a adequada correção dos solos, pode nos auxiliar, né, porque é uma forma que nós temos de acompanhar o desenvolvimento desses animais e favorecer que esses animais cheguem aí a uma idade ideal de cobrição, com o peso ideal, né? Esse animal conseguindo aí estar pronto para manter uma gestação. E se eu fizer isso, se eu tiver esse bom manejo, eu consigo, então, chegar com esse animal aos 33 meses de idade, né, com 440 quilos, com esse desenvolvimento e essa idade ao primeiro parto, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Estratégias, né, nutricionais e sanitárias, desde o início, para que nós possamos ter um bom desenvolvimento desses animais mestiços que nós mantemos na nossa região. Não podemos jamais, né, tirar a importância da qualidade da água para a produção animal, como um todo. Então, ter uma água de qualidade, limpa e fresca, abundante, né, durante todo o tempo. É esse tipo de água que a gente precisa fornecer, né? A gente diz que a água boa é uma água que a gente beberia, né? Que nós poderíamos beber. Essas são algumas estratégias, né? A gente poderia falar de muitas outras estratégias importantes para a produção de novilhas e para a produção aí, para manejo, né, para manejo dos rebanhos leiteiros, mas deixe meu contato para que nós possamos discutir em outros momentos sobre as demais estratégias e qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe meu e-mail para que vocês possam entrar em contato, para que juntos nós possamos discutir mais sobre a produção de leite na nossa região, sobre a produção de leite no Brasil e aí intensificar os sistemas produtivos brasileiros e aí também da nossa região. Foi um prazer estar com vocês. Tá aí o meu contato. Aguardo a todos aí para conversarmos, discutirmos e tirarmos algumas dúvidas. Um grande abraço.